A paz do Senhor, meus queridos irmãos, meus amigos, estamos de volta com o nosso curso de Teologia Livre para mais uma aula. Espero em Deus que essa semana dê tudo certo, não é? E que a gente consiga realmente transmitir a nossa aula e que você seja abençoado. O nosso objetivo, o nosso desejo é que você receba mais de Deus, que a palavra do Senhor faça uma habitação segura no seu coração, na sua vida. Vamos orar e eu lembro a você que se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, inscreva-se, ative aí o sininho para você receber sempre as nossas notificações. E a gente vai estar hoje falando sobre um tema muito interessante que é não pecar contra o Espírito Santo. Oremos. Pai, nós te louvamos nesse momento por tua graça, tua fidelidade, teu amor. Queremos, ó Deus, te engrandecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nossas vidas, em nossos corações. Continua, Senhor, agindo na vida de todos os nossos queridos irmãos. Nós te glorificamos por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, nosso tema de hoje, não é? Prazer em não pecar contra a pessoa do Espírito Santo. Então nós temos, eu já expliquei que eu estou reutilizando esses slides, não é? Por conta de um curso que nós demos aqui há alguns anos atrás, 10 anos atrás aproximadamente. Então nós estamos agora realizando e reutilizando esses slides, mas Deus é um Deus que se manifesta de uma maneira muito extraordinária e Deus está então... a gente nunca prega a mesma coisa. Você pode até preparar uma mesma mensagem, o mesmo sermão, mas ela nunca sai igualzinha, não é? A não ser que seja algo decorado, mas quando você permite a ação do Espírito Santo de Deus, então Deus sempre tem algo novo para nós, para o nosso coração, não é verdade? Então vamos aqui, começando com o Tiago capítulo 4, verso 5. A Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes de nós. Isso aqui é algo muito importante, muito sério. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem o Espírito Santo dentro da tua vida, na tua casa, na tua família. E você precisa ter cuidado com o que você faz, com o que você ouve, com o que você assiste, com o que você coloca na sua vida, não é? A internet hoje é uma ferramenta muito perigosa e a gente tem que ter muito cuidado, não é? Os desejos, os sentimentos, as situações que muitas vezes o inimigo coloca no nosso coração. E esse texto especificamente aqui está dizendo que o Espírito Santo ele tem ciúmes, fortes ciúmes sobre a nossa vida. Um outro texto, né? Disse-lhe Jesus, eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. E esse é um dos motivos de muitas pessoas terem receio de buscar o Espírito Santo, ou de ter o Espírito Santo em suas vidas. Por quê? Porque essa pessoa, muitas vezes, ela fica receosa. Meu Deus, e se eu pecar contra o Espírito Santo? Se eu falar alguma coisa? Se eu descrever alguma situação assim? Não é? Isso pode causar um embaraço, um problema, e eu vou pecar contra o Espírito Santo, não vou ter perdão, não é? Mas calma que eu vou estar explicando aqui nessa aula algumas vertentes. Claro que pode haver outras, ninguém vai dominar por completo todo um estudo, mas nós vamos estar, então, falando, minimizando aqui, trazendo esta palavra de Deus ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Meu slide parou aqui, né? Mas é interessante a gente pensar sobre isso. Primeiro, é o pecado de você mentir para o Espírito Santo. Então a gente vai para esse texto aqui, que isso aqui é uma coisa muito séria, não é? Você mentir para o Espírito Santo. Olha aqui Atos capítulo de número 5, verso 3. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Olha que coisa interessante, não é? Como que você permitisse que Satanás entrasse no seu coração? Então isso aqui nos remete ao quê?
há uma situação que muitas vezes nós permitimos a ação do inimigo na nossa vida, não é? Ao ponto de você mentir ao Espírito Santo. Aí a pergunta que talvez você possa querer fazer, não é? Mas ele mentiu, foi para o Espírito Santo, ou ele mentiu para a igreja, ele mentiu para os apóstolos? Mas a partir do momento que ele está trazendo uma mentira, ele está vivendo uma vida de mentira, seja na igreja, seja para os pastores, para a liderança, você está mentindo para o Espírito Santo, não é? E guardou para si parte do dinheiro que recebeu da propriedade. Então, o apóstolo Pedro fez essa pergunta aqui para Ananias, não é? E todo mundo sabe o que aconteceu, não é? Ele acabou morrendo instantaneamente. Porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Pedro agora está perguntando à esposa de Ananias, não é? E ela também morre ali na frente dos apóstolos naquele momento, né? Eu sempre me pergunto se isso acontecesse nos dias de hoje. Já pensou? Como é que seria? Todo mundo ia ter receio, não é? E a Bíblia diz que quando aconteceu aquilo, um temor tomou conta da igreja, dos irmãos, das pessoas que estavam vivendo ali, porque eles perceberam, eles viram algo muito sério que estava acontecendo, que não é brincadeira, muitas vezes a gente falar coisas, viver coisas, trazer informações que não são verossímeis na presença de Deus e na vida da igreja. Não é? Segunda coisa, você trazer entristecimento ao Espírito Santo. O pecado de você trazer tristeza ao Espírito Santo. E o que a gente quer remeter aqui na ideia de tristeza? Eu e você, nós sabemos quais são os pecados que muitas vezes vêm contra nós e traz aquele sentimento. Nós sabemos quais são as coisas que muitas vezes nos ameaçam. A gente sabe. Nós sabemos claramente quais são as dificuldades que a gente passa, que a gente enfrenta. Sabe ou não sabe? Sabe. O problema é que, infelizmente, muitas vezes, nós estamos corriqueiramente praticando. Lembra quando Caim, ele estava a ponto de matar o irmão? Deus deu uma notícia para ele ainda, falou assim, cuidado que o pecado jaz à sua porta. O pecado está aí na sua porta. Então isso é muito sério, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso para a gente viver isso, né? Para a gente experimentar isso. Isso é muito perigoso. Vamos ao versículo, vou pedir o pastor Nivaldo até para colocar o versículo na tela toda, tá bom? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, não entristeça, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, para o dia da redenção. Então, Deus está trazendo aqui uma informação que nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, pelo qual nós fomos selados. O que significa esse selado? Você recebeu o Espírito Santo no dia que você se converteu, você foi selado, você recebeu o Espírito Santo no seu coração, na sua vida, você recebeu a palavra de Deus, Deus veio aí no seu coração, e agora você está vivendo esse momento com o Espírito Santo de Deus dentro de você. Então, se o Espírito de Deus habita dentro de você, em mim, em todos nós, pare e pense comigo. Tudo que eu vejo, ele vai ver. Tudo que eu ouço, ele vai ouvir. Tudo que eu falo, ele tem consciência. Davi vai dizer que a palavra nem chegou à boca e que Deus já conhece. Que não tem como nós fugirmos da presença de Deus. Não é verdade? Olha aqui, ó. Quando eu pronuncio palavras pecaminosas. Vamos ao texto de Efésios 4. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, contar uma experiência. Eu gosto muito dessas experiências, porque elas nos remetem a situações, não é? E isso nos serve de testemunho. Há muitos anos atrás, a nossa igreja, logo no início da nossa igreja, nós vamos fazer agora,
em janeiro 20 anos. Então, há 20 anos atrás, aproximadamente, havia uma irmã, vou dizer assim, uma irmã, não é? Que essa irmã, ela era uma pessoa muito mansa, sempre muito tranquila, muito calma. E ela ia para a igreja, participava, estava ali conosco nos cultos, ela era até fiel em praticamente todos os cultos. E um dia ela foi conversar comigo e eu percebi que aquela irmã estava cheia de amargura no seu coração, amargura no seu íntimo, amargura de todos os lados, e ela estava muito abalada, muito triste, muito, sabe, muito problema. Resultado, vamos orar, vamos orar. E quando eu comecei a orar por aquela irmã, pasmem vocês, não é? O Espírito de Deus ali conosco, e aquela irmã foi possuída por um demônio. O demônio incorporou, e aquela mulher transformou a voz, o rosto, o semblante, e aquela mulher caiu, o demônio jogou aquela mulher no chão, e aquela mulher começou a esbravejar, e foi uma situação assim muito lastimosa. Chamei duas irmãs, duas obreiras ali, a gente começou a orar por aquela irmã, e depois eu fiz um interrogatório ali para aquele inimigo, não é? Perguntei para ele, por que você entrou no corpo dessa pessoa? Qual foi a legalidade que ela passou para você? Sabe o que o diabo falou para mim? Ela me chama. Eu disse, como assim? Eu tomei um susto naquele momento. Como assim ela lhe chama? Na minha mente eu falava, não é possível, essa irmã que está aqui na igreja, participa aqui, está aqui nos cultos, não é? Eu não estou me lembrando agora se ela já era batizada ou não me lembro, não é? Aí de repente o inimigo falou assim, ela me chama. Sabe como é que ela chamava? Ela tinha um problema familiar e ela ia para o quintal da casa e lá ela começava a xingar palavrões. E ela xingava palavrões. E o demônio vinha na vida dela, incorporou na vida dela, pela legalidade. O texto que nós acabamos de ler aqui, ó, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. E não é só palavrão não, viu? Porque às vezes a gente pensa só em palavrão, palavras de maldições, palavras de rancor, de ódio, tá entendendo? Tem gente que você vai falar com a pessoa usa assim para falar, por exemplo, não estou aqui defendendo político A ou B, mas vai falar de um determinado político, a pessoa parece que a pessoa sai até do sentido e fica revoltado com tantas coisas, e isso tudo é um problema seríssimo. Então esse é um problema que a gente precisa evitar na nossa vida. Outra coisa, quando eu tomo atitudes pecaminosas, eu vou agir, o texto continua, versículo 31. Pode colocar na tela inteira, por favor, pastor? Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, não é? E calúnia, bem como de toda maldade. Olha o que o apóstolo está dizendo aqui. Se livre de tudo isso. Se livre dessa amargura, dessa indignação, dessa ira, dessa gritaria. Se livre desses problemas. Temos que permitir e nos lembrar que nós temos o selo do Espírito Santo de Deus em nós e que nós também precisamos viver com o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o quê? Paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Se eu tenho o fruto do Espírito Santo de Deus na minha vida, no meu coração, eu com certeza vou evitar todos esses percalços que estão aqui. Ó, amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, toda maldade. Isso é muito sério, irmãos. Aí a gente diz assim, não adianta, deixa eu falar muito claramente para você aqui, não adianta você ficar de lá, amém, aleluia, glória a Deus, e dentro de você, eu não suporto tal pessoa, eu estou brigando com tal pessoa, eu não falo com determinada pessoa da minha casa, da minha família, e isso não é de Deus, isso não é de Deus. Ou você muda a sua atitude, sua vida, ou as coisas vão tomar outros rumos, não é? Outra coisa, atos pecaminosos. Quando eu pratico atos pecaminosos.
Vamos ao texto. Tudo biblicamente, tá? Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Então eu tenho que entender que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu posso, infelizmente, nós podemos e pecamos ainda. Porque no dia que você deixar de pecar, você já está no outro nível, você já está em outro patamar. Eu também, não é? Nós vamos estar já nas mansões celestiais. Porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, essa carne aqui, ó, isso aqui vai produzir um monte de problema aí para a gente. Mas eu tenho que aprender a me controlar, a me conformar, a me colocar no lugar, não é? A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, com este século. Eu sei que hoje o mundo está de uma situação terrível, não é? Hoje o mundo está galopantemente aí, terrível. A situação, as coisas. Eu estava contando esses dias para meu filho uma experiência de uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Essa pessoa ela era de uma igreja tradicionalíssima e ela cuidava de crianças. E muitos anos atrás, essa igreja proibia as mulheres de usar calça comprida. Até hoje tem algumas igrejas que ainda têm esse tipo de normativa, né? Proíbe as mulheres de usarem calça comprida. E aí ia haver um piquenique, um dia de recreação, como agora, com as crianças, né, esse período de crianças, essa coisa toda, e de repente aquela irmã teve uma seguinte ideia, ela disse, olha, eu vou com vestido, a gente vai estar numa área livre, vou estar no ar livre, então ela pegou um short, um calção, antigamente a gente chamava short de calção, ainda sou do tempo do calção, né? Na Bíblia fala do surrão, né, que é aquele shortão grandão que o sacerdote usava, mas eu sou do tempo ainda do calção. Mas vamos lá, pegou uma bermuda, um short do esposo dela, que nem cabia nela, né, e ela vestiu ali por baixo daquele vestido, daquela saia bem grande, e amarrou tudo, porque ela pensou, dá uma ventania, o vento vem, suspende ali, ela pode, né, acontecer uma situação vexatória para ela. E ela foi para a praça. E lá estava muita gente da igreja, muitos ali, tinha uns irmãos, umas pessoas, e de repente aconteceu exatamente essa situação. Veio um vento, e o vento soprou com força e levantou ali a saia daquela irmã, mas ela estava com aquele short, e um irmão viu e levou aquilo para o conselho da igreja, para os irmãos, para os diáconos, dizendo que aquela irmã era uma indisciplinada. Que aquela irmã era uma irmã pecadora, que a igreja não permitia usar calça e que aquela irmã estava de saia, mas por debaixo ela estava usando uma bermuda para mostrar que o coração dela era um coração que não se quebrantava, que ela era uma pessoa que não se moldava. Resultado, excluíram aquela irmã do rol de membro da igreja. Até hoje, nos dias de hoje, aquela pessoa nunca mais quis nada com o evangelho. Por causa de uma infelicidade. Ela quis se precaver e aquele infeliz, aquele fariseu, que eu nem sei quem é, graças a Deus, mas, né, trouxe essa irresponsabilidade. E quantas pessoas machucadas, feridas, estão aí. Mas nós temos que tomar cuidado. A Bíblia diz que nós não podemos ter impureza, cobiça, pensamentos impróprios, imoralidade sexual, tantas coisas. Tudo isso, eu poderia contar aqui N testemunhos para vocês, mas não é o nosso objetivo. Eu estou falando aqui que nós não podemos praticar coisas que tragam tristeza ao coração e à sensibilidade do Espírito Santo. Terceiro, o pecado de extinguir o Espírito Santo. Extinguir o Espírito Santo. Não é? 1 de Tessalonicenses 5,19 diz, não apaguem o Espírito. Por que isso, queridos? Porque o Espírito é como uma luz. Vamos pensar aqui, né? Que uma dessas lâmpadas que você está vendo aqui em cima, que são fictícias, né, tá?
Mas imagine que fosse daquela lâmpada de emergência. Uma lâmpada vermelha. Igual um brake light que você tem lá no fundo do seu carro. Que você pisa no freio e acende aquela luz. Que é dando um sinal para o motorista que está atrás. Ó, cuidado. Cuidado com o que você vai fazer. Estou parando. Você produz uma coisa, o Espírito Santo acende aquela luz. Em um determinado momento você... Vamos pensar igual hoje, naquelas imagens, né, nas ideias. A luz, né, está aqui, ó, essa luzinha que está aqui, para que você imagine que essa luz aqui seja uma luz vermelha que fosse piscar. Imagine aí agora, obrigado, pastor Anivaldo, imagine o Espírito Santo, hoje existem os códigos nos países aí por conta das ameaças terrorísticas, não é? Terroristas. Então tem o código verde, código amarelo, código laranja e o código vermelho. Então é como se fosse crescente, não é? Então hoje você está aqui o verde, você está bem, está perfeito, lendo a Bíblia, cantando, louvando a Deus, fez uma coisa errada, o amarelo. Aí volta para o verde, daqui a pouco você peca além daquilo, você vai e continua pecando, e problema e tal, ó, o laranja. E o Espírito Santo está dando sinal. Daqui a pouco está no vermelho. Aí o Espírito Santo vai dizer assim, não tem condições, eu não vou ficar aqui. O Espírito Santo, ele não veio para contender com o homem. Há um texto na palavra de Deus que diz que o Espírito Santo não veio para contender com o espírito do homem. Deus não está aqui para contender comigo e com você. Deus é um gentleman. Você quer, ele faz. Se você não quer, ele simplesmente abre mão e deixa você de lado e pronto, acabou. E o Espírito Santo pode ser extinguido, pode ser apagado, sim. Olha aí, ó, outro texto. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. O apóstolo Paulo continua aqui. Não extingue o Espírito Santo. E aí ele começa. Ó, você precisa se afastar de todo mal, você precisa ter cuidado com tudo que está acontecendo ao seu redor, porque isso pode provocar uma situação complicada para a sua vida espiritual, para o seu convívio com o Senhor, de tudo isso. Porque a gente vai chegando a um ponto, a um limite, que de repente esse limite, o Espírito Santo vai simplesmente dizer não. Não é? Tem até uma história que é engraçada, se não fosse trágica, de um camarada que acorda no hospital todo arrebentado. Ele acorda no hospital todo quebrado. E ele todo engessado, a perna para cima, todo machucado, na UTI. E ele ali acordou sem saber o que estava acontecendo. E ele olhou do lado, tinha um homem todo de branco. E ele perguntou para aquele homem, quem é você? Ele disse, eu sou o seu anjo da guarda. E aquele homem com muita dificuldade disse, e onde é que você estava na hora do acidente? Ele disse, meu filho, depois de 120, eu saio do carro e deixo você por sua conta. Então, existem limites. Deus não vai ultrapassar os limites propostos por Ele próprio. Está dando para entender, não está? Deus não vai ultrapassar, Deus não vai passar a mão na cabeça porque você é mais bonitinho. Pelo contrário, Tiago vai dizer no capítulo 3 que não desejem muitos de vós ser mestre, porque quanto mais você recebe informação, mais você é cobrado. Então, quanto mais você tem o entendimento das Escrituras, a palavra de Deus, mais Deus vai cobrar de você. E isso é muito sério. Rebelar-se contra a palavra inspirada de Deus. Então tem gente que fala assim, está na Bíblia, mas eu não aceito. Esse negócio de Bíblia, aí tal, as pessoas começam a menosprezar as Escrituras, outra hora torcem ou distorcem a palavra. Os fariseus eram mestres para isso, né? Jesus disse, vocês estão atando no pescoço das pessoas um peso que nem vocês são capazes de suportar.
E pior do que isso ainda, vocês estão agindo de uma maneira que vocês estão conduzindo os meus pequeninos para longe do caminho do reino de Deus. Era melhor que vocês pegassem uma pedra grande moinho, prendessem o pescoço, pulassem no rio para morrer afogado, do que vocês fazerem isso. Então tem gente que está se rebelando contra a palavra inspirada por Deus. Agora, eu não posso, nem quero e nem devo, e nem você, ficar aqui agora apontando. Ah, o pastor fulano é de Deus, o de lá é do cão. Aquele prega bem, aquele não sei o quê. Isso não pode existir. A palavra é a palavra de Deus. Ainda bem que a palavra não é minha. A palavra é de Deus. Não é minha, não é do pastor Nivaldo, do pastor Guerreiro, pastor Jean, pastor Jorge, dos pastores da igreja, pastor Júnior. Não. A palavra é de Deus. E nós temos que entender que nós estamos pregando a palavra de Deus. Não posso me rebelar contra essa palavra. Não posso ignorar as repreensões que o Espírito Santo de Deus traz a mim quando eu entristeço o Espírito Santo. Porque se eu ignoro, eu passo daquela luz verde para amarela, para laranja, daqui a pouco na vermelha e olha o problema. Eu entristecendo, apagando, extinguindo. Eu não posso ignorar estas repreensões. O Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você, cuidado, cuidado. É hora de você tomar cuidado, de você agir com muita sobriedade, com muita cautela, diante dos fatos e diante das situações que nós estamos vivendo. Não é? Outra coisa, eu começo a resistir à liderança interna do Espírito Santo na minha vida. O Espírito de Deus está dizendo para você assim, não faça, mas eu faço porque você não manda em mim, eu ajo, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí eu começo a resistir à liderança do Espírito Santo de Deus. Eu começo a resistir ao chamado. Sabe o que vai acontecer? O Espírito de Deus vai chegar um momento que ele vai dizer assim, olha, como eu acabei de dizer aqui, eu não vim contender com essas pessoas, pelo contrário. Pelo contrário. Você sabe que a salvação é algo tão interessante que Deus igualou todos os seres humanos. Você não precisa ser rico, morar no hemisfério norte ou no sul, ou ser pobre, ou ser alto, baixo, gordo, magro, branco, negro, amarelo, asiático, não importa. Se seu cabelo é assim ou não tem cabelo, se você... Não importa. Quando você decide pela salvação, todos somos iguais perante Deus nesse momento da salvação. Jesus morreu por todos de igual modo. Então, quando eu resisto à liderança do Espírito Santo de Deus, eu estou dizendo para Deus o seguinte, em outras palavras, eu não aceito o que o Senhor está querendo fazer na minha vida. Então, eu quero ser Senhor da minha vida. E olha, vamos ser sinceros, nunca na história da humanidade nós estamos vivendo um momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo agora. As pessoas estão sendo donas de si mesmas. Paulo descreveu isso lá em Timóteo. Ele disse, no final, os homens seriam presunçosos, amantes de si mesmo. Cada um quer fazer o que dá na sua ideia, na sua mente, na sua cabeça. As pessoas não estão nem aí. Se vai ferir alguém, se vai denegrir, se vai ter problema. Eu não estou nem aí para nada. Eu quero é mais, eu quero saber das coisas que eu preciso fazer e acabou. É assim ou não é? Infelizmente é. Infelizmente. Então nós temos que ter muito cuidado. Não resistir a essa liderança do Espírito Santo. Então, decida, em nome de Jesus hoje, não querer gerenciar sua vida. Você precisa deixar que o Espírito de Deus guie o seu caminho. Que o Espírito de Deus guie a sua vida. Que o Espírito de Deus guie o seu coração, o seu caminho, a sua vida. E aí você será feliz. Você será feliz. O Salmo 1 vai dizer, bem-aventurado é o varão que anda nos conselhos, nos caminhos de Deus. É como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Você precisa permitir que o Espírito de Deus permeie o seu coração, rompa, tire todas as mazelas, todos os problemas e que você tenha realmente uma vida de transformação e de santidade na presença de Deus. Outra coisa, não
resista ao Espírito Santo. Tem um pecado da resistência. Vamos para Atos 7:51. Vamos lá? Povo rebelde, obstinado de coração, de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Olha o que o apóstolo está dizendo aqui. Que aquele povo, eles eram iguais aos antepassados, eles estavam obstinados de coração, sempre resistindo ao Espírito Santo. O negócio é o seguinte, vamos ser sinceros. Hoje a gente tem a Bíblia e a gente sabe o fim da história. Então, se a gente estivesse vivendo lá junto com aquele povo lá em Israel, talvez a gente estava no mesmo barco daquela turma, não é? Resistindo, lutando, esbravejando, brigando contra Moisés. Nos tirou do Egito para quê, Moisés? Para que a gente morra aqui nesse deserto? Para que a gente não tinha sepultura lá não? Ai, que saudade da cebola, do pepino. Eu nunca vi gente com saudade de pepino nem de cebola, mas o povo ficou tão ludibriado com aquela situação que disseram que estava com saudade da cebola, do pepino, não é? Meus irmãos, pelo amor de Deus, pecado de blasfemar contra o Espírito Santo, falar asneira mesmo. Vamos lá, Mateus 12, de 22 a 32. Eu li esse texto na íntegra aqui a semana passada, quando não deu certo nossa aula aqui. Então a gente vai ler novamente aqui agora. Versículo 22, Mateus 12, 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônio por Beelzebu, por quem os expulsa os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Espírito do homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Você sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? É quando eu atribuo situações que o Espírito de Deus está falando e eu digo assim, isso é coisa do diabo. E você sabe quando as coisas são de Deus. Você tem condições, você tem consciência de saber, porque você tem o próprio Espírito de Deus dentro de você. Vamos para um outro texto, não é? Aqui diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Deus estava com Jesus. Deus está comigo e com você. O Espírito de Deus habita em nós. Eu sei quando as coisas não estão dando certo. Eu sei quando existem problemas e dificuldades. Você também sabe. E eu não posso pensar que algo que Deus está fazendo é uma obra de Satanás. Isso é muito sério, queridos. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. É aqui o texto correlato de Marcos, do que a gente acabou de ler aqui em Mateus, né? O texto paralelo. É muito sério essa atitude, esse processo que a gente está vivendo, tudo isso que nós estamos enfrentando, né? Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com um espírito imundo.
Meus queridos, esse texto é muito sério. Jesus expulsa o demônio e as pessoas estão dizendo assim, ele expulsa aqueles homens, né? Achando que eles eram os maiorais das escrituras ali, de tudo, né? Ele está expulsando pelo próprio espírito de Beelzebu. Jesus disse assim, ué, se eu estou expulsando um demônio pelo próprio demônio, o reino está dividido. E como é que os filhos de vocês expulsam também? É pelo demônio ou é por Deus? Meus queridos, eu quero concluir esta aula nesse momento, dizendo para você, muito cuidado. Todo cuidado é pouco, diante daquilo que Deus está querendo resolver fazer nas nossas vidas. Não queira ser árbitro da sua própria vida. Permita a ação do Espírito Santo. E outra coisa, não se esqueça de que de Deus ninguém zomba. E de que Deus tem um propósito e um projeto para a minha vida e para a sua vida. E que todo pecado cometido um dia será revelado. Nada ficará oculto. Nada vai ficar para trás. Tem até uma história interessante, eu quero terminar contando isso, que é uma história, eu até já passei isso na rádio uma vez, que chama-se da Janela do Perdão. Uns irmãozinhos foram para o sítio da vovó, e a vovó tinha um ganso muito bonito de estimação, e o menino um dia foi brincar, e jogando uma pedra, ele rumou a pedra, e a pedra rumou na cabeça do ganso e matou aquele ganso. E o menino ficou apavorado, aquele ganso era o ganso de estimação de vovó, e aí ele disse, e agora, o que eu vou fazer? E ele correu e arranjou um buraco, e a irmãzinha dele estava vendo, a irmã dele estava vendo tudo, e ele foi lá e enterrou aquele ganso, como se nada tivesse acontecido, e a irmã dele chegou junto dele e disse, eu vi tudo que você fez, hein? Ele disse, pois é, não conte para a vovó, essa situação muito difícil, muito caótica, e eles foram almoçar. E no momento do almoço, vovó então pegou a melhor parte lá do frango que ele gostava, a coxa do frango, e foi dar para ele. E quando a vovó estava para colocar, disse, aqui está, meu filho, a coxa que você tanto gosta. A irmã do lado disse, não, vovó, hoje quem vai comer a coxa sou eu, porque o meu irmão disse que vai me dar a coxa. E aquele menino disse, eu falei? Falou, está lembrado? E ele lembrou-se que ela sabia do ganso e disse, é verdade, pode dar a coxa para ela. E ela comeu aquela coxa de frango, e ele olhando. Na hora que eles levantaram da mesa, vovó disse, meu filho, vamos comigo na cidade, eu preciso comprar alguns objetos enquanto a sua irmã lava os pratos. E a irmã disse, não, vovó, hoje quem vai lavar os pratos é ele. Eu que vou com a senhora. Ele disse, eu? É, exatamente, você que vai lavar, lembra? E aquilo foi passando 3 dias, 4 dias, 1 semana. E teve um dia que aquele menino já não estava mais suportando tudo que aquela irmã estava fazendo ali com ele, e ele chegou para a avó e disse, vovó, deixa eu lhe contar uma coisa, eu preciso abrir meu coração, preciso lhe falar uma coisa muito séria. Eu, sem querer, eu matei o seu ganso. Dei uma pedrada nele lá e eu matei o seu ganso. E a vovó disse, eu sei. A senhora sabe? Sim. Eu estava na janela aqui da cozinha e eu vi tudo que aconteceu e eu estava esperando até quando você iria suportar tudo que a sua irmã estava fazendo com você. Meus queridos, assim é o diabo. O diabo, ele é perito em nos oferecer determinados banquetes e depois ele ficar nos ameaçando, dizendo assim, você não é digno, você não pode, você não é para isso, você blasfema, você xinga, Deus está dentro do seu coração. E a palavra de Deus diz que se hoje ouvirdes a voz do Senhor, seu Deus, não endureça o seu coração. Hoje é dia de nós nos quebrantarmos na presença de Deus e de dizer para o Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor seja o guia da minha vida, que o Senhor domine a minha vida. Se você tem problemas com seus olhos, em ver coisas e maliciar situações, peça a Deus, Ele vai te ajudar a você tirar isso. Se você tem problema com a língua, né? Peça a Deus, Deus vai trabalhar na sua língua também, nos seus ouvidos, nos seus braços, nas situações mais
exóticas que forem, Deus é Deus, porque se Ele fez você, Ele pode transformar você também. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor esteja sobre você e sobre toda a sua família. Quero fazer uma oração. Senhor, que o Teu Espírito Santo, de fato, nos guie, nos ilumine, nos mostre o verdadeiro caminho que devemos seguir. E que nós jamais venhamos a entristecer, extinguir, mentir, apagar o Teu Espírito. Nos ajude, Senhor, a vivermos uma vida irrepreensível na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Um grande abraço. Fique com Deus.